Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos fazer essa leitura. No final depois temos que fazer um momento de ofertas, né? Momento de oferta. Graças a Deus o povo tem sido fiel nas ofertas e nos dízimos. Agradeço ao Senhor. Agradecemos, né? Porque o povo tem sido fiel, e com certeza Deus Ele está olhando isso com o coração alegre, para que você possa desfrutar das bênçãos de Deus também nessa área. Eu queria ler o texto de Romanos, capítulo 1. Vamos caminhar aqui até o versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus é quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar com algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Aleluia. Temos algumas coisas que nós precisamos estar vendo sobre essa carta de Paulo à igreja de Roma. Primeiro que alguns dados para nós nos situarmos, que essa carta ela pode ter sido escrita aproximadamente em 57, o ano de 57 depois de Cristo. Talvez aí, né, não temos muitas coisas que não temos certeza absoluta, mas ela pode ter sido escrita na terceira viagem missionária de Paulo, e talvez esteja escrita na igreja quando ele estava em Corinto. Paulo ele não fundou essa igreja também, não fundou a igreja de Roma. E a epístola de Paulo aos Romanos, ela é rica em muitas questões, e através dessa carta, no seu capítulo 13, foi que Martinho Lutero teve um encontro com Deus que trouxe a ele essa experiência que proporcionou em 31 de outubro de 1500 e faltou agora aqui o tempo, mas temos aí, né, mais de 100 anos em relação a isso, muito mais, né? Mais de 500 anos, perdão, dizendo, que houve a chamada esqueci o nome, que Martinho Lutero, a reforma protestante, ele colocou lá no castelo de Wittenberg 95 teses. A memória vai falhando, né? Isso é com 53, eu fiquei preocupado agora, mas é muita informação. Então esse texto, essa carta de Paulo à igreja de Roma, ela é maravilhosa, fala sobre a justificação pela fé, e com isso uma coisa que nós precisamos aprender, que o que nos leva ao Senhor é a nossa fé nele, não são obras. A obra é resultado da fé. Então não adianta a gente querer fazer um monte de bondade para um lado e para o outro, mas se nós não temos fé em Jesus, se nós não esquentamos cabeça com o Evangelho e achamos que isso tudo aí
são só bons conselhos que são dados. Não resolve, queridos, naquilo que nós precisamos ter para alcançar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, que é reconhecer ao Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então a carta de Paulo à igreja de Roma, ela é muito grande, é um grande tratado, é algo que fala sobre muitas outras questões, mas que nós vamos ver agora. Mas eu queria trazer com vocês nesse texto, nessa igreja, nesse texto que nós estamos lendo, no capítulo 1, somente algumas questões para nos orientar no que diz respeito à nossa vida cristã, naquilo que nós precisamos fazer. Então, primeiro, para você que já é cristão, você precisa entender que nós somos pregadores de uma grande verdade, que é uma verdade que não muda. Essa verdade que nós somos pregadores é uma verdade eterna, porque o Evangelho, ele está fincado, ele está baseado na figura de Jesus Cristo. Jesus, ele é essa figura, como diz alguns pastores, ele é a chave hermenêutica, ele é a chave que abre toda essa estrutura do Evangelho. Você não tem como conhecer o Evangelho de Jesus sem conhecer a Cristo. Não tem como você entender, porque se você não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e isso é uma coisa que falta para muita gente, você não consegue entender a verdade do Evangelho, aquilo que o Evangelho quer comunicar à sua vida. Porque além das boas práticas que Jesus nos ensina, que os apóstolos nos ensinam, que a Bíblia nos ensina, também nós precisamos reconhecer em nosso coração esse entendimento que Jesus, ele é o Filho de Deus. Então isso também nos ajuda, e aí nós temos condições de pregar essa palavra, essa verdade tão eterna, essa verdade que traz esperança, que é uma boa nova, que é uma boa notícia, e nós somos esse privilegiado. Nós somos privilegiados por isso. Nós somos privilegiados. Eu entendo que a vida cristã é uma vida de privilégio. Por que você prega o Evangelho? Porque em algum momento você se sentiu tão alcançado pela graça de Deus, alcançado pela maravilhosa graça de Deus, porque nós não merecíamos, e nós somos alcançados por ela. Ficamos tão gratos a Deus pelo que Deus fez em nossas vidas, que aí nós passamos a ser esse pregador da vida, dessa palavra eterna. Então isso é um caminho que Deus faz conosco, sabe? E uma coisa que nós precisamos ter em mente, nós só conseguimos entender isso, se nós em todo tempo olharmos para Jesus. É uma coisa que a gente precisa ter. Nós não podemos, nesse tempo em que nós estamos vivendo de Covid-19, olhar para Jesus é algo que realmente nós precisamos fazer em todo o tempo. Então, queridos, que você possa estar entendendo isso em seu coração. Outra coisa importante é que você não perder o foco em Jesus significa que em meio aos problemas você saber exatamente onde você está olhando. Pedro, quando foi andar sobre as águas, diz a palavra que quando ele começou a andar, mas quando ele percebeu o vento que bateu lá, percebendo o vento, sentindo o vento, ele teve medo. A impressão que dá é que na hora que ele percebeu o vento, ele perdeu o foco em Jesus, a qual ele estava olhando, olhou, percebeu, sentiu o vento, ficou com medo e caiu. Estamos vivendo esse tempo desse afastamento social, desse Covid, né? Para quem não entende isso, nós estamos em abril de 2020, não sei quando é que você vai ouvir essa palavra, né? Nós estamos início de abril de 2020, não sei mais o dia, que dia é hoje? Dia 3 de abril de 2020. E aí nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, afastamento, né? Um afastamento, então nós não podemos reunir. Aqui tem um grupo que está nos ajudando a montar, a transmitir esse culto, mas não, a igreja está vazia. E nesse tempo, se você ficar com os seus olhos focados no Covid-19, você vai perder a esperança, vai perder a sua fé em Jesus, porque na hora que vier o problema, você vai até ter medo de morrer. Agora, você está impedido de pegar o Covid-19, esse vírus aí, esse rolo doido aí? Não está.
Porque nós estamos no mundo, nós tomamos conta, mas nada impede que daqui um dia você receba a notícia. E o pastor Magrinho que ficava falando lá, está com Covid. Quem está pregando agora é a pastora Josete, que está em casa, isolada, em afastamento. Recebe aí, pastora, você vai ter que ficar firme, em nome de Jesus. Então, essa situação é uma situação que pode vir, mas nós não podemos perder o foco. Estou falando isso para você porque eu sei que nesse tempo difícil, às vezes nós nos fragilizamos. Isso é humano, fragilizar é a humanidade, isso vem, o pensamento vem, mas eu quero que você continue a caminhada. Sentiu o vento passar, mas rapidamente você volta o foco para Jesus. Eu vou continuar, vou ficar bem, isso vai passar. A maioria das pessoas estão sobrevivendo, a grande maioria das pessoas estão sobrevivendo, estão sendo curadas. Tem muitas pessoas que têm esse sintoma, o vírus, e são chamados assintomáticos, não sentem nada, o organismo mesmo resolve ali. Então isso é complicado, nós estamos vivendo um tempo difícil, mas nós não podemos perder o foco em Jesus Cristo, senão a gente perde a alegria de viver. Então nós temos que ter alegria no coração para poder pregar esse evangelho. Queridos, o evangelho é uma palavra de alegria. Por isso que quando nós falamos alegres, com um sorrisão no rosto, porque nós somos privilegiados por ser alcançados por essa graça tão maravilhosa de Jesus. Nós não temos uma palavra de derrota, a nossa palavra é de vitória, porque nós entendemos a quem nós servimos, e nós servimos a esse Jesus poderoso. E Paulo, nessa carta à igreja de Roma, ele passa por isso. E ele começa primeiro dizendo que ele é um servo de Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu queria fazer uma referência com isso, porque nessa carta ele coloca, em primeiro lugar, que ele é servo. E a palavra aqui, servo, é como se fosse escravo, aquele que faz, independente das coisas. Mas ele faz, e ele também é chamado de apóstolo, porque ele foi pregar, ele saiu em campo, ele teve um encontro com Jesus. Esse encontro, a caminho de Damasco, ele não teve um encontro físico, ele não viu Jesus, mas ele ouviu a voz de Cristo. Então ele tem essa possibilidade de ser chamado de apóstolo. Alguns pastores, algumas pessoas se intitulam apóstolos. Eu não tenho nada contra, queridos, é uma postura de cada um, mas eu creio muito que nós somos pastores, servos de Jesus Cristo. E aí existe uma afirmação de fé que ele faz, um tratado de fé, no versículo 2 ao 4, que diz: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu na descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele faz uma afirmação de fé muito linda nesse tempo, mostrando quem é Jesus Cristo para a igreja de Roma, no qual ele está baseado a fé dele. Ele não está pensando em outra coisa a não ser Jesus é a minha base. Jesus que nasceu, que foi prometido através da palavra de Deus, lá desde o Antigo Testamento, que nasceu na descendência de Davi, que veio nasceu de uma mulher, se tornou carne, então se encarnou, é o Deus que encarnou, e foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Entenda que essa declaração é um tratado da nossa fé, é uma declaração que você não pode perder. Tem que ter sempre no nosso coração esse desejo de entender quem é Jesus Cristo na sua vida, na sua caminhada, e ter sempre no seu coração a fé que você tem nele através das Escrituras, porque a nossa fé em Jesus vem através da palavra de Deus. Como eu disse, ele é a chave hermenêutica. A ressurreição de Cristo, ela é algo que nos dá todo direcionamento para poder continuar crendo e entendendo que ele está à direita de Deus Pai. Então isso nós precisamos ter no coração. No versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. É a missão da igreja. O apostolado é também você pregar a palavra, você sair para pregar a palavra. Toda a igreja, ela tem esse sentimento, precisa sair para pregar a palavra. Nós não podemos nos
contentar em ficar parados, o pregar a palavra. Deus tem nos dado a oportunidade nesse tempo de pregar a palavra de uma maneira com muito mais frequência através das redes sociais. É esse apostolado que nós estamos cumprindo, de pregar, de falar de Jesus, de falar dessa boa nova que nós recebemos, essa graça que nós recebemos para a obediência da fé entre todas as gente, pelo seu nome, todas as gente. Então todo mundo tem direito à palavra de Deus, todo mundo tem direito de ser alcançado pela graça do Senhor. Você que está me ouvindo aí, você que não é cristão, ou você que já foi cristão e um dia se decepcionou com a igreja e se afastou da igreja por causa de homens, Deus tem te dado a oportunidade a cada dia, a cada momento, ouvindo a palavra dele, de dizer: eu preciso retornar para Jesus. Tem muita gente que eu conheço que quer retornar para Jesus, mas fica preocupado com detalhes, fica preocupado com aquilo que eu não posso fazer isso, eu vou ter que... Queridos, amados e amadas, a palavra de Deus, ela é forte e poderosa. Aceite a Cristo, resolva isso no seu coração, deixe o Espírito Santo trabalhar, e as demais coisas Deus vai tratando. Você não se ache incompatível com a palavra de Deus. Não ache que você não tenha condições de estar próximo a Jesus. Não ache que Jesus está te rejeitando, porque em algum momento da vida você abriu mão, você não aceitou, ou você escarneceu. Não existe isso, porque Deus é um Deus perdoador. Deus é o Deus, o Pai, como o filho pródigo que saiu, gastou todas as coisas e logo depois retornou, se arrependeu e voltou. O arrependimento é algo importante, e buscar ser santo, separado para o Senhor, é algo também que faz a diferença. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, dar esse primeiro momento, e nós estamos aqui como igreja, pregando a palavra para você. Por isso que nós nos preparamos, por isso que viemos aqui. Não viemos aqui para cumprir simplesmente uma agenda. A gente veio aqui, nós estamos aqui porque amamos a sua vida e queremos, em nome desse Jesus Todo-Poderoso, que você mude a sua história, que você tenha um recomeço e possa viver uma vida de paz, uma vida de harmonia, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às Covid-19, mesmo em meio à falta de dinheiro que pode estar assolando a sua vida. Então no versículo 6 diz assim: entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Outra afirmação de fé: somos de Jesus, somos de Jesus. A nossa identidade como cristão nos coloca numa situação de privilégio. Conhecemos a Cristo e sabemos quem somos. Sou o que sou em Jesus e estou bem com isso. Outra coisa que eu gostei muito dessa fala, porque tem horas que nós estamos muito insatisfeitos com quem nós somos. Ficamos insatisfeitos porque isso, porque eu já passei por isso também. Isso é porque nós não conseguimos ainda encaixar o propósito de Deus em nossas vidas e saber que quem está conosco é o Senhor. E quando você está com o Senhor, a cada tempo você busca ser melhor. Então você está sempre buscando ser melhor, e ser melhor realmente não é fácil. Eu tenho essa preocupação de me olhar e dizer: será que eu estou sendo melhor ou estou piorando? Porque às vezes eu tenho... Nós somos... A nossa humanidade é uma humanidade meio esquisita, e nós precisamos, por causa do pecado, então nós precisamos lutar para cada dia sermos melhor. E eu preciso ser melhor aonde eu estiver, e me aceitar naquilo que eu não posso mudar, mas olhar para as coisas que eu posso mudar, querer mudar. Aceitar quem você é, isso te ajuda muito na caminhada. Como eu disse no início do culto, o mito da grama mais verde. Você começa a olhar para o outro e achar que o outro é melhor. Uma coisa que eu aprendi é não comparar ninguém. Eu não gosto de comparar pessoas, não gosto. Comparar meu filho com outro, ou o filho de fulano de tal faz, o filho de fulano de tal faz, ok. Aí você começa, eu não gosto. Não gostava de ser comparado com ninguém, nem para cima e nem para baixo. Não gostava, porque eu sabia que eu tinha. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas questões, então eu sei que eu não posso chegar a... Talvez eu não consiga chegar nos lugares que outras pessoas chegaram. Se eu for olhar para grandes pregadores, tem gente capaz de pregar para multidões, vai para a mídia e faz, aí eu começo a olhar para esse camarada, eu queria ser igual a ele, eu começo a atropelar as minhas virtudes
ou eu quero forçar uma barra para poder chegar a ser alguém que Deus não tem para mim. Então eu estou satisfeito com o que eu tenho. Deus tem me feito satisfeito, para que eu não tenha preocupação em ficar olhando e sempre ficar insatisfeito e olhando para o outro, dizendo, eu preciso estar lá. Queridos, nós temos que aceitar. Eu sei que é um período da vida, esse período de mocidade, esse período, eu não sei se você que é jovem ou a jovem que está me escutando, você tem essa preocupação de como é que vai ser. Eu tinha uma grande preocupação na minha vida, que era a preocupação se eu ia casar. Isso era uma coisa que me deixava enrolado. Eu já falei isso. Mas teve um tempo que eu tive que admitir quem eu era, e fui caminhando assim mesmo. Confesso que quando a Silvia resolveu namorar comigo, eu melhorei muito nessa questão. Tirou um peso do meu ombro. Falei, acho que ninguém vai me querer, mas alguém vai querer você. Fique em paz que você vai conseguir alguém para casar, se você quiser, né? Tem gente que prefere ser solteiro. Mas se você quiser, Deus ele vai entrar com providência na sua vida, na sua história. Então, é um fator importante você aceitar quem você é, buscar entender quem você é em Jesus Cristo, e assim viver bem. Quando você tem essa certeza, você se apaixona, você fica com o coração alegre no Senhor. Outra coisa importante no versículo 7, diz assim, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Paulo ele se apresenta, mostra as credenciais dele em termos de Jesus Cristo, por que ele está falando, e depois ele prepara essa fala para a igreja. Então ele escreve para a igreja de Roma, dizendo, chamados santos. Ele está dizendo para a igreja de Roma que existe uma necessidade de sermos santos, de sermos separados para o Senhor. Porque ser santo significa separados para o Senhor. Aquele e aquela que busca em Jesus Cristo, busca em Deus ser melhor, busca a santidade. Então ele fala dessa forma e ele coloca para a igreja de Roma realmente uma chamada de profundo desafio. Por que desafio? Porque a cidade de Roma, era uma cidade profundamente difícil, uma cidade profundamente ligada à promiscuidade. Ali havia prostituição, havia lesbianismo, homossexualismo, havia situações que nós nos escandalizaríamos hoje, ficaríamos escandalizados, como hoje muitos de nós ficamos. Para outros não, para outros está tudo normal. Claro que para nós cristãos que buscamos ser santos, nós não concordamos com as coisas que a sociedade tem dito que são normais. Nós não podemos entender isso como coisas normais. A nossa arma é orar, é pregar a palavra, respeitando o outro. Temos que respeitar o que o outro pensa, mas não quer dizer que tenhamos que concordar com isso. Mas a igreja de Roma era uma igreja que estava numa cidade promíscua. Então, quando Paulo diz que eles deveriam ser santos, estava dando para eles um grande desafio, um grande enfrentamento, como a igreja que eles eram, de se postar, de se colocar numa situação de firmeza na palavra do Senhor, naquilo que Deus queria deles, para poder continuar a caminhar. Não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos uma grande quantidade, principalmente de jovens, de adolescentes, que antigamente existia uma evasão do evangelho quando a pessoa chegava à faculdade, porque lá na faculdade a mente ela era invadida de muitos pensamentos que colocava até em confronto com a fé da pessoa. Hoje em dia já não é mais na faculdade, agora no ensino médio essas coisas já acontecem com muita frequência, porque existe no coração de muitas pessoas em derrubar a fé dos outros, derrubar a fé. Eu tinha um professor na faculdade de Direito, que eu já falei isso, mas ele toda vez que falava da história bíblica, os contos da carochinha de Adão e Eva, era um coroa meio esquisito. Era esquisito, passa por aqui. Então, ele é um cara que ele tinha um interesse no meio da aula em ficar falando, colocando
colocando expressões antibíblicas numa aula que era uma aula de direito, não tinha nada a ver mais, ele queria influenciar. Se você não está firmado no Evangelho, se você não está com a raiz profunda e não sabe o Deus que você serve, você começa a pensar nisso. E aí começa a criar na tua cabeça uma série de fantasmas, começa a esquecer das experiências que você teve com Deus, e a partir daí se afasta do Senhor. E quando se afasta do Senhor, amado, você vive uma vida de desagrado. Eu tenho certeza que tem muita gente triste e sofrendo aí, porque está querendo, se afastou do Senhor, levou uma vida, está levando uma vida fora dos caminhos do Senhor, se arrependendo das coisas que tem feito, mas não tem coragem de voltar. Uma pena, uma pena. Oramos pela sua vida, porque amamos você e queremos ver você de volta aos caminhos de Deus. Então, a igreja de Roma era uma igreja profundamente complicada. Era uma igreja, a igreja não era complicada, a cidade era complicada. E Paulo estava chamando a igreja a essa responsabilidade. Paulo também ensina a igreja a se firmar na fé. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Olha só que atitude linda da igreja, porque a fé dessa igreja, ela era anunciada em outros lugares, ela era um bom exemplo. Então, por ser um bom exemplo, chamava a atenção. Nós também somos exemplos. Nós também somos exemplos. Cada um de nós aqui, nós somos exemplos de vivenciar essa fé. Paulo diz que a fé da igreja de Roma, dos romanos, era anunciada em outros lugares. Eu digo para você, meu amado e minha amada, a igreja metodista está dizendo, Davi, a fé da igreja também é espalhada em outros lugares. Com certeza, pessoas têm conhecido da igreja metodista no geral. Com certeza essa fé tem sido conhecida, e de todas as igrejas que pregam exatamente a palavra do Senhor, que preguem essa palavra rica, viva e eficaz, exatamente isso, ninguém tem como mudar. Essa fé é uma fé inabalável. Queira Deus que a nossa fé, a fé do povo brasileiro, a fé de você que está nos ouvindo, seja um exemplo em todos os lugares. Quem vem aqui, participe aqui, diga: eu estive naquela igreja, eu estive lá no Brasil e vi que o povo daquele lugar é um povo alegre e que tem uma fé inabalável no Senhor. Que sejamos exemplo. Agora, não entenda isso como peso, não entenda isso como um peso que você está colocando sobre os seus ombros, do tipo: eu quero ser, eu preciso ser, eu tenho que... Gente, presta atenção, isso muda muito a história da gente. Quando você começa a observar, entender quem você é em Jesus Cristo, você começa a observar a sua fé, a sua alegria de servir, aquilo que Deus tem feito, a certeza de que Jesus Cristo é Filho de Deus. Quando você começa a caminhar, esse peso sai dos ombros, porque você começa a trabalhar no seu coração em gratidão ao Senhor. Então você não tem medo, você faz por alegria. Muita gente se afastou também porque não entendeu esse recado, fazia as coisas por conveniência, estava condicionado a fazer aquilo e não conseguiu captar a grande missão do Evangelho, a grande mensagem do Evangelho de Deus. Então que nós sejamos exemplos, que você seja exemplo, que Paulo, conforme Paulo falou, nós possamos dizer: dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciado a vossa fé. No versículo 9 diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós com alegria. Eu acho interessante isso aqui, porque nos dá condições de falar das pessoas que vivem do Evangelho. Eu gosto muito disso. Quando alguém diz: essa pessoa aqui realmente é um verdadeiro cristão, essa pessoa é um exemplo. Você não acha bacana isso? Porque aquela pessoa passa até a ser um exemplo a ser seguido. Não quer dizer que você tem que ser igual a ela, querer ser igual a ela, mas você tem referência. Eu tenho boas referências na minha vida, como principalmente na vida pastoral.
Alguns pastores que me inspiraram e me inspiram ainda a seguir, mas eu não posso querer ser igual a eles. Não posso querer ser. São meus discipuladores, pessoas a qual eu amo de montão. Mas no dia que eu entendi que eu não poderia ser igual a eles, porque eles tinham o jeito dele de ser, isso me tirou um peso nos ombros muito grande. E hoje você vive muito isso. Mas não, eu estou falando de questões pastorais, estou voltando a um assunto que eu já falei, mas eu quero repetir isso, porque nós podemos ser bons naquilo que nós fazemos, nas nossas limitações. Eu entendo até aqui, eu vou fazer até aqui, vou fazer o meu melhor. E de vez em quando você é surpreendido, porque Deus vai acrescentando e você vai aprendendo, você vai investindo e fazendo coisas diferentes. Então esse sentimento de Paulo é muito legal, porque ele dá essa fala: faço menção de vós, pelo testemunho, por algo bom que ele está passando. Então nós somos aqueles que transmitimos o perfume de Cristo, exalamos o perfume de Cristo. Se você ficou longe disso, é tempo de mudar, é tempo de recomeçar a história. Jesus Cristo, quando nós estamos em Jesus, nós temos chance de recomeçar a nossa vida e a nossa história. No versículo 10, a palavra diz: pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo queria estar junto àquela igreja de Roma, mas algumas coisas impediam de chegar lá. Eu não sei o que estava impedindo. Nós também queremos estar próximos uns aos outros aqui, mas hoje nos impede esse afastamento social. Isso não nos permite estar próximos, mas isso também não nos tira a alegria. Com certeza Paulo, ele estava escrevendo essa carta, e a carta tem um teor muito legal, dessa alegria, né, desse incentivo de querer estar próximo. Por quê, queridos? Eu entendo isso. Apesar de Paulo não ter fundado a igreja, não conhecer as pessoas de lá, mas a comunhão, o fato de estar junto, isso para mim é insubstituível. Eu sei que tem pessoas que entendem que estar com Cristo, viver a vida cristã dela, no isolamento, sempre, né? Acha que isso é o melhor. Mas eu incentivo você a estar na comunhão dos irmãos, na comunhão com as pessoas. Estar junto a uma igreja te dá essa alegria de dividir, de compartilhar, de aprender, de sorrir, de abraçar, porque a igreja ela tem que ser um lugar de acolhimento. Nós que somos igreja, nós temos que aprender a acolher as pessoas, porque se a igreja é um lugar de recomeço, então vai vir gente para cá, e eu creio, nós temos orado por isso, que venha gente para cá para que nós possamos tratar das pessoas. Você pode ter toda a sua dificuldade, você pode ter todo o seu jeito diferente de ser, mas dentro de uma igreja você precisa ser acolhido, precisa ser acolhida, porque aqui é o lugar de recomeço. Se você quiser recomeçar, aqui é o lugar correto, lugar de aprender, lugar de mudar a história. Então essa comunhão, ela nos faz mais fortes, ela nos faz mais alegres na presença do Senhor. Como sentimos falta desse tempo de comunhão que nós estamos vivendo aqui. Então nada substitui a comunhão, nada tira de nós a alegria dessa comunhão, essa vontade de estar próximo, vontade de estar olhando nos olhos. No versículo 11, Paulo diz: porque desejo ver-vos, né? Porque desejo ver vocês para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Esse algum dá a Paulo um sentimento de humildade, uma colocação de humildade. Algum, né? Porque é como se ele dissesse: se eu tiver algo de bom, eu posso passar para vocês. Você imagine Paulo, né? O camarada pregador da palavra, um homem que teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, quando ele caiu, Jesus falou com ele. Alguém com uma experiência tão profunda, um homem tão reconhecido por tudo aquilo que fez pelo Evangelho. E ele diz: algum dom. Essa humildade de Paulo também nós temos que aprender. Existe um
um ditado que diz que quando você, a memória hoje está ruim, mas quanto mais alto, o que precede a ruína é como se fosse, o que precede a ruína é como se fosse a altivez, alguma coisa assim, né? Quanto melhor você se acha, quanto mais poderoso você se acha, mais risco você tem de cair. E tem muitos cristãos e grandes pregadores que às vezes se acham tão bons, tão poderosos, que Deus fala com eles tão diretamente que eles perdem a reverência, perdem a humildade. Quantos passaram e viveram isso? Talvez você tenha vivido esse tempo aí. Você que está me ouvindo, foi um grande pregador. Deus falava com você de maneira poderosa. Deus agia através da sua vida, através da sua oração. E agia mesmo, querido. Mas chega um tempo que às vezes as coisas começam a ser tão poderosas. Deus te dá condição de estar em lugares tão bons que você acaba se perdendo um pouco. E você se acha o dono da toda a verdade. A tua palavra é a correta. O teu jeito de ser é o melhor. As pessoas precisam seguir a você. E você começa a interferir na vida das pessoas com palavras, achando que a tua palavra é a pura verdade. Você já não fala mais da palavra de Deus. Você começa a falar a tua palavra, o que você acha. E isso é um erro profundo. Então, mas Deus está dizendo nesse tempo que você está ouvindo essa palavra, que há sempre tempo de recomeço. E reconhecer que você viveu um tempo maravilhoso na presença de Deus, mas que se perdeu em algum momento, e Deus está te chamando a retornar. Nós temos que ser humildes, nós precisamos ter humildade. A humildade você não proclama, ela acontece na sua vida, e todos nós temos que ter essa preocupação. Eu tenho que ter essa preocupação, eu preciso ter essa preocupação todo tempo. Ser humilde no Senhor, ser humilde no Senhor. A humildade é algo profundo, algo que Jesus nos ensinou. Lavou os pés dos discípulos, está lá em João capítulo 13. Lavou os pés dos discípulos, filho de Deus, para que nós também lavemos os pés uns aos outros. Cuidar um do outro e servir um ao outro. Então isso também é coisa importante. Versículo 12 diz: isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Mutuamente nós nos ajudamos, nos fortalecemos, nos alimentamos. E no versículo 13, que eu não li lá na hora, vou ler agora: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Para terminar, queridos, desse ensinamento para nós como igreja que nós somos, nós precisamos primeiro nos apoiar um ao outro, no versículo 12, porque quando nós nos consolamos, nos apoiamos, isso facilita a nossa caminhada. Você que está fazendo tudo isso, fazendo da Bíblia, você tem, eu como pastor, tem a pastora, você pode ligar, você pode falar, você pode pedir oração. Da mesma forma que você tem outras pessoas que fazem parte da igreja, que estão orando, que estão participando, que fazem parte de grupos. Sabe, é um tempo, principalmente nesse tempo agora, esse consolo, essa alegria de estar junto, de estar trocando palavras de fé e de esperança, de estar trocando informações. Eu não falo só das coisas da Bíblia, você fala das coisas do dia a dia. Eu oriento você que tem aí pessoas que não estão tendo, tem gente na nossa igreja que não tem acesso a redes sociais. Essas pessoas não estão tendo contato, com os cultos, por exemplo. Ligue para essas pessoas, busque ligar, fazer uma comunicação, sabe, se coloque à disposição delas, porque você se fortalece. Talvez tenha alguém esperando a sua ligação. Quantas vezes Deus mandou alguém, você ligar para alguém, ou pediu para alguém ligar para você no tempo que você estava moidinho, precisando de uma cola para unir você de novo, e alguém ligou, falou palavras de fé e esperança, orou pela sua vida, naquele momento exato. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Cabeça a mil, de repente você recebe uma ligação,
Eu entendo que é Deus que orou, o Deus olhou o seu clamor. E aí, para terminar a mensagem, no versículo 13 fala algum fruto. Fruto são vidas. Nós nos unimos, nós falamos, nós aprendemos, nós temos comunhão, nós somos divergentes em algumas coisas, mas o fruto é um só, que são vidas convertidas ao Senhor. E que essas vidas, elas permaneçam na presença de Deus, sendo discipuladas, sendo cuidadas, sendo trabalhadas. Tudo isso que eu falei, volto lá no início da palavra, afirmando a nossa fé em Jesus Cristo. Não é no nosso jeito de ser, de quem eu sou, o que eu acho que eu sou. É em Jesus. Ele é a chave poderosa que abre todas as portas para que você e eu possamos entender o Evangelho. E a igreja é um farol. A igreja é um farol nesse lugar para que o Evangelho seja pregado. Então que nessa manhã de Santa Ceia você possa viver esse Evangelho de maneira leve. Você é um privilegiado, você que já é cristão. Você que ainda não entendeu essa boa nova do Senhor, essa boa mensagem, que você possa buscar em Deus esse tempo e se unir a essa família cristã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história, que Deus abençoe essa palavra maravilhosa, que ela possa ir ao teu coração e mudar os teus caminhos, mudar, te dar chance de recomeçar. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor ao Senhor, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais. E volto a dizer, quando começarmos, estivermos livres para estarmos na igreja, juntos, vamos fazer uma grande celebração a Deus, agradecer a Ele, porque Ele nos sustentou nesse tempo, nos sustentou nesse tempo de isolamento social. Temos orado pela vida de vocês e pela saúde de cada um de vocês, para que vocês se sintam fortalecidos, olhando para Jesus sem perder o foco. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.